E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui, eu e o Major Pablo, hoje aqui para fazer mais um episódio do nosso podcast Contos da Caserna. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. Ela que, além de bombeira militar, mãe, mulher, psicóloga, ela sempre contribui imensamente para a saúde mental de todos os militares da corporação e fora da corporação. Nós estamos aqui com ela, Carolina Viegas, nossa sargento do Corpo de Bombeiros e integrante do CAPS. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar vindo aqui conversar um pouquinho, né, falar um pouco sobre o trabalho que é tão importante e, de fato, eu o faço com muito gosto. E Carolina, tu fez a faculdade em que ano e qual foi a faculdade que tu fez? Psicologia? Eu fiz psicologia na Universidade Selma, formei em 2011. Até então, na época, eu tinha 23 anos de idade e já comecei a atuar formada. Mas antes disso, eu já atuava desde a faculdade em vários estágios. Passei em hospital, em empresa, em escola. Então, desde os 18 anos aí, estou na ativa. Tu chegou a trabalhar em algum local antes do bombeiro, como psicóloga? Sim, trabalhei em alguns interiores, trabalhei aqui em São Luís fazendo consultoria, principalmente na parte de recrutamento e seleção, que é uma das meninas dos meus olhos. Eu adoro esse processo de recrutar, avaliar, aplicar testes, e atendi também em clínica. Sim. Mas como foi para tu fazer essa escolha? Eu vou fazer psicologia, porque essa é uma dúvida de todo mundo estudante, Sim. né? Está saindo ali do ensino médio e aí fica na dúvida, e agora? O que eu vou fazer, né? Como foi para ter essa escolha? Então, estava no ensino médio, no primeiro ano, lá com meus 15 anos de idade. Lá na escola que eu estudava tinha uma psicóloga e eu gostava muito de conversar com ela. Então, sempre que tinha ali um horário vago, eu ia para a sala dela para ficar conversando sobre a vida, sobre as angústias da fase comum da adolescência, né? E eu fui ficando atraída pela profissão, até que chegou um momento que eu falei assim, não, começa a me ensinar que eu quero aprender um pouco mais sobre psicologia, que eu vou querer ser psicóloga para também ajudar os outros. Então, eu decidi ser psicóloga com 15 anos de idade, saí do ensino médio, já entrei na faculdade, em seguida formei, né? E desde então estou aí, eu sou super realizada. É um papel importante que é do professor, né? O professor às vezes inspira. Foi algum professor que me indicou para vir com o bombeiro também. Então, às vezes a gente não tem essa inspiração e quando a gente encontra dentro da escola, isso é ótimo. É maravilhoso, porque é o local que a gente está sendo ali primeiramente formado, né? São as ideias, elas surgem do ambiente escolar. Então, por isso eu sou apaixonada também por trabalhar com adolescente. Então, tu se formou em 2011. Então, logo depois que se formou, 4 anos depois. Tu descobriu o bombeiro, que queria ser bombeiro, tu não queria ser bombeiro. Como é que foi essa tua escolha para a sua corporação? Então, em 2012, final de 2012, saiu o edital para o concurso. A realidade, infelizmente, do serviço de psicólogo lá fora é ganhar pouco, dentro da minha concepção, né? E eu pensei assim, olhei, opa, eu entendi o bombeiro como guarda-vida, eu nadei uma boa parte da minha adolescência, sabia nadar, então eu achava que eu me garantia, e falei assim, vou fazer esse concurso, porque pelo menos me garanto aqui no dinheiro, né? Afinal, a vida não é só amor, tem que pagar contas, né? E aí fiz o concurso, só que eu fiquei com um excedente. E aí eu fui chamada só em 2015 e entrei na turma de 2015 com o pessoal, fui nomeada em 16, comecei a atuar mesmo. Nesse concurso teve, em 2012, logo chamada umas pessoas. Sim. E foi chamada em 2015, mas também teve 2 turmas em 2015 também, ou não? Porque parece que foi uma pessoa chamada em 2015 e outra em 2016. Em 16, isso. Foi chamada em 15, em 15. Sim. Em 15. Foi a primeira turma, cara. Sim, fui chamada em 2015 e fiz o curso em 15, só que o meu curso terminou em 16. Sim. Meu curso terminou em 16, fui nomeada em 16 e logo fui para o primeiro BBM, atuar no operacional. Como é que foi esse impacto, assim? Um curso de formação, todo mundo sabe que um curso de formação é um Sim. pouco pesado, né, fisicamente, Sim. aí vindo de uma vida do mundo civil, de uma vida de estudos, de atendimento ali bem calmo, né, digamos Sim. assim, passa por uma rotina pesada de atividade física.
Como foi essa experiência? Sofrido, não vou mentir. Foi um impacto realmente de, gente, que mundo é esse, né? E Esse dinheiro vale a pena? A gente começa a se questionar, opa. Só que, como eu costumo dizer, gente, são dois mundos realmente bem diferentes. Mas se você consegue com maturidade separar, opa, eu tô aqui num curso, eu vou realmente ter que passar por essa etapa, que ela não vai ser fácil, mas ela é necessária e ela tem prazo para acabar, ok. Então, assim, foi sim difícil no começo, mas aguentei. Deu certo, deu certo. Deu certo demais. Deu certo demais. A gente ganhou uma super profissional aqui, né? Pois é. Aí tu passou pelo período do IBM. Sim, Quanto tempo lá? 1 ano. Fiquei 1 ano operacional lá no combate. 24, 72. 24, 72. De vez em quando tinha aí as escalas extras. Tu ainda chegou a usar o teu serviço de psicóloga no folheiro ou só para amigo? Ou só informalmente pros amigos? Não, eu conversava com um amigo ou outro, até porque desde o curso de formação, todo mundo já sabia que eu era psicóloga. Então, desde o curso de formação já existia aquela coisa, todo mundo tem algum problema, bora consultar. vamos aqui falar com a Carolina, alguma coisa do tipo, e logo porque eu já tinha experiência, então teve disso, né? Mas no primeiro BBM, realmente minha atuação ela ficou muito ali na questão do aprendizado com relação ao combate a incêndio, conversava informalmente com quem estava na minha guarnição, mas era isso. Quais são alguns mitos assim? A gente sempre imagina assim, quando eu converso com uma psicóloga, eu penso, ela tá me analisando todinho. Será se eu mexer o braço? Será se ela vai entender? Um mito, isso é um mito, começa daí. O que será isso, né? O que significa? Ela tá mentindo. Ela tá mentindo aqui ali. Então, acontece muito isso, das pessoas acharem que está sendo feita essa análise. Sim, eu costumo dizer, gente, psicólogo é gente também, por favor, né? Eu erro, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus medos, as minhas ansiedades, e o primeiro mito é esse, a gente nem sempre está conversando, a gente está analisando. Não, às vezes a nossa mente está lá em outro lugar. Exatamente, somos normais, como qualquer outra pessoa. E sobre a condição de mulher, estando na condição de mulher, psicóloga, bombeira, tu sente alguma dificuldade a mais por isso dentro da instituição? Ou a instituição te abraça mesmo hoje? Porque a gente sabe que dentro das instituições militares, a gente tem uma predominância de efetivo masculino, né? Sim. Masculino. Então, as mulheres, hoje a gente já tem uma liberação de quantidade de vagas, independentemente de cotas ali para mulheres, né? A gente não tem mais cotas, entra quantas mulheres passarem no concurso. Sim. Então, é muito bom a gente estar conseguindo ter um efetivo feminino muito maior. Sentiu alguma dificuldade por ser mulher dentro da instituição? Algum tipo de desafio maior? Olha, sinceramente, eu nunca tive dificuldades, né? Eu sempre me sentia acolhida, inclusive quando eu sentia que eu estava com dificuldade com relação a alguma coisa do trabalho, justamente pela parte biológica da coisa, né? Sim. Homem tem mais músculo, geralmente tem mais força, e eu sou muito realista da minha condição física, então, assim, as dificuldades que eu tive foi nesse âmbito, mas eu sempre me senti acolhida, até porque eu sempre brinquei, falei assim, não, vem cá, me ajuda, me ensina isso aqui, ou então faz isso aqui por mim, né? Então, eu sou muito tranquila quanto a isso, nunca tive dificuldades, graças a Deus. E Carol, e assim, a gente, por ser bombeiro, às vezes a gente não vê muita diferença de um civil. Na nossa cabeça, a gente é igual. Tu, como psicóloga que atua tanto no civil como no militar, tem alguma diferença em tratar com bombeiros e tratar com o civil, ou é a mesma coisa? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Digamos que o mundo civil, ele é mais maleável. E os bombeiros, os militares, no geral, eles são mais rígidos, né? Então, logo porque a gente é ensinado o quê? Que nós somos super-heróis. Um outro mito, né? Nós somos fortes, nós não temos medo de nada. Então, isso fica implícito na nossa mente até de forma inconsciente. Isso é muito presente em qualquer militar. Até o mais medroso que pode dizer assim, ele vai botar o embuste dele e vai seguir. O civil não. Sim. O civil ele é mais maleável. Então ele logo porque a nossa cultura ela não está para ensinar a população não, peraí, vamos tentar romper os limites, vamos
segurar a carcaça mesmo com medo. Não tem disso. Então, realmente é bem diferente. Então tem essa barreira quando tu vai atender alguém, uma pessoa militar, né? De ela até não querer contar os problemas Sim. para você, né? Sim. Porque ela se sente... Sim. Não deve ser forte, né? Exatamente. A partir do momento que eu digo que eu tenho medo, por exemplo, de altura, nossa, como assim? Você é bombeiro. Só que aí esquece que somos gente, né? E enquanto ser humano, inevitavelmente a gente vai ter seus medos, as suas falhas, as suas habilidades, né? Eu costumo dizer que, com relação ao mito do herói, né? Pegue as suas habilidades e faça elas florescerem cada vez mais. E o seu lado, digamos, de dificuldades, usar esse termo, e tente trabalhá-los, mas não negá-los, né? E o mito do herói é, não, eu não tenho medo de nada, eu posso tudo e faço tudo. E às vezes vai com tanto medo por não ter trabalhado aquilo que acaba errando. Que não acaba absorvendo. Assim, a pessoa chega e te contando problemas, te contando dificuldades, medos, e às vezes você recebe tanta informação assim de pessoas que estão ali passando por um momento, a maioria das vezes, de dificuldade, e aí eles contando para ti, não leva essa carga emocional? Ou existe algum treinamento, alguma coisa que possa ser feita para não absorver isso? Então, psicólogo também precisa de psicólogo. Eu faço terapia. E a verdade é que, sim, existem atendimentos bem pesados, né? Pelo que a gente escuta, pelo que a pessoa chega nos trazendo, mas nem todos são assim. E nem sempre, mesmo trazendo uma carga muito pesada, aquilo fica, né? No caso da esponjinha. Mas, em todo modo, eu busco sempre separar as coisas, né? É o melhor que eu posso fazer por mim mesma, é separar. Então, como já tenho aí um certo tempo de carreira, a gente vai aprendendo a separar cada vez mais e, sim, buscando também se cuidar. Eu busco cuidar muito da minha mente, não tenho uma agenda lotada, justamente porque isso não significa qualidade. O número alto de atendimentos não significa que eu estou tendo uma boa produtividade, não necessariamente. Então, eu busco ter certos cuidados para cuidar de mim, em primeiro lugar. Então, a questão da terapia não é só para quem está ali passando por um problema de dificuldade. Não. A terapia é indicada, então, para qualquer pessoa. Sim, para qualquer pessoa. E se todo mundo puder fazer, pelo menos alguma vez na vida, faça. Porque ajuda em todos os âmbitos. Por exemplo, a questão do autoconhecimento. Algo muito falado, mas pouco ensinado, né? Na nossa cultura, mais uma vez, nós não somos ensinados a nos conhecermos melhor. Então, a terapia está aí para ajudar nesse processo, nessa caminhada. Aqui a gente costuma falar que ela dá postura, né? Tá fazendo terapia da postura. O cara liga, mas comandante, eu não vou trabalhar porque eu quebrei a perna. Nem postura. Vai trabalhar de Ainda a visão muito machista, assim, do... Sim, mas assim, todos nós temos feridas emocionais. Todos nós, é inevitável, gente. Por mais que a família seja o mais bem estruturada possível, mas alguma coisa ali aconteceu porque ninguém é perfeito. Então, se há aquela ferida, ela precisa ser tratada. E na grande maioria das vezes, ela precisa de terapia para ela ser tratada. Como é que funciona essa dinâmica de eu chegar lá para um primeiro atendimento? Eu vou chegar e às vezes a pessoa está ali constrangida de começar a falar alguma coisa. Como é que tu faz essa abordagem assim, com os pacientes? Tá. Aqui no nosso CAPS funciona da seguinte maneira. Primeiro passa pela assistente social, que ela faz ali uma breve triagem, né, do caso. E então, quando ele chega para mim, eu já sei por alto para que rumo vai tomar. Então, a pessoa chegou para mim, ela já sabe, na maioria das vezes, até porque a gente faz um trabalho preventivo na corporação, né, de ir nas unidades, falar sobre temas diversos. Então, geralmente, ali após, em algum momento como esse, as pessoas às vezes me chamam num canto, quer conversar, e dou ali já um breve direcionamento. Então, a grande maioria das pessoas que eu atendo, eles já têm uma noção do que é o serviço do psicólogo. Então, já não tem essa primeira dificuldade de ter que dizer o que é o serviço do psicólogo, né? Apesar de sempre eu vou instruir ali o que vai acontecer, ali é um momento sigiloso, nada vai sair dali, enfim. Então, assim, a pessoa, eu pergunto de que forma que eu posso te ajudar, né? Aí a pessoa começa a falar, pronto. E aí, se eu percebo que tem uma dificuldade ou outra, nós temos anamnese,
E então a gente vai tirando ali perguntinhas e soltando. À medida que a pessoa vai falando, até para que a gente vá entendendo melhor a situação. É como se fosse um quebra-cabeça. Nós todos precisamos de todas as peças para entender o caso e para em si montar um tratamento e dar um direcionamento para a pessoa. Carolina, como foi esse convite para fazer parte do CAPS? Ou não foi o convite, foi uma ideia tua? Como é que começou o CAPS aqui na corporação? Então, eu fui convidada em 2017, né? Eu estava fazendo um ano de corporação lá no primeiro BBN, como já sabiam que eu era psicóloga. Tivemos um caso de um militar que entrou em surto. E então, como eles já sabiam que existia eu de psicóloga e uma outra colega, que era assistente social, nos convidaram para ir para o CAPS. Vocês e assim, juntos? Já. Sim, ela foi, na verdade, antes de mim, ela foi 3 meses antes de mim pro CAPS, só que na época ele era um outro nome, ele ainda não era CAPS, e aí 13 meses depois eu fui. E aí iniciamos, então, virou CAPS, o CAPS virou lei, né, em 2018, justamente para ele mudar o formato, para ser realmente um centro de assistência psicossocial. Então, hoje tenho uma assistente social e nós temos convênio com um psiquiatra, cedido pelo Estado. Essa diferenciação aqui do serviço do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, como é que é essa diferenciação que cada um faz? Tá. Aí na prática? Vamos lá. O psiquiatra, ele é um médico. Então, a psiquiatria é uma especialização da medicina. Então, o psiquiatra, ele está para, por exemplo, receitar. E o psicólogo, ele está para a terapia, para fazer o processo terapêutico. O psicólogo, ele não passa medicação. Então, o psicólogo, ele vai tratar aspectos psicológicos e o médico psiquiatra, ele está para tratar sintomas do corpo, certo? E o psicanalista, ele, digamos que seja uma especialização. Ele é uma área à parte, uma forma de abordagem também de tratamento terapêutico. Ele não é médico. Você vai ouvir a pessoa ali. Sim, vai fazer um trabalho também de terapia. Só que dentro da abordagem, da visão psicanalítica. É aquele que o cara fica no divã lá, deitado. Exatamente, essa é a ideia. Contando ali. A gente sempre tem a ideia do psicanalista como o cara que ele vai só ouvir. Exatamente. Ele não diz nada, né? Mas no final ele acaba também. Sim, sempre vai contribuir com alguma coisa assim. Fazendo com que a própria pessoa identifique ali os seus erros. Sim, e exatamente. Consiga trabalhar. Exatamente. Tem bastante cursos de especialização nessa área, né? Tem alguma voltada para bombeiro ou todas são meio civil? Não, tudo a gente acaba utilizando. As duas. Então, civil com militar. Sim, a minha primeira especialização foi em saúde mental. Justamente porque eu gosto muito da área, então seria a minha primeira mesmo. E após ela eu fiz psicologia das emergências e desastres, que é bem área de bombeiro, né? Mas pensando em desastres não acontece só dentro do nosso mundo, acontece lá fora também, né? Emergência também, então são as minhas 2 principais que eu tenho e as que eu atuo com mais frequência. Tem algum caso específico que você pode contar, assim, de uma atuação que você teve que fazer num paciente suicida, uma tentativa de suicídio, alguma coisa desse tipo? Pode? Vamos lá, vou contar a experiência que eu passei em 2023. Eu estava num banco de carona, eu estava no carro, sentido Filipinho Anil, e próximo a chegar ao viaduto do Café, me deparei com um jovem no parapeito do viaduto do Café, e então eu já estranhei. Eu já tinha feito o curso de abordagem técnica tentativa de suicídio, e eu já fui falando assim, para o carro que eu vou descer. E assim, a gente nem pensa, né? Sim. E por esse lado de ser bombeiro é sem pensar 2 vezes. E já desci, e já fui abordar aquela vítima, e sim, ele era um tentante. Um jovem de 22, 23 anos, mais ou menos. Já fiz a abordagem, consegui tirá-lo do meio, né, do parapeito ali. Tinha algumas pessoas ao redor e eu só fui dando o segmento. Liga para o bombeiro, liga para a emergência, manda vir uma viatura. E quando eu tirei ele lá do meio, conversando com ele todo o tempo, obviamente, né,
mas fazendo aquele trabalho de segurar mesmo, até porque ele tentou voltar várias vezes para o meio e ele gritava muito dizendo, me deixa que eu quero morrer, enfim. Foi bem intenso e nessa hora passa mil coisas na cabeça. Se eu segurar de um lado, ele pode conseguir sair e para o outro, pode conseguir me puxar, pode, enfim. E lá é um ambiente extremamente aberto, né? Não tem, digamos que um local muito seguro. Se vira de um lado, pode se jogar na frente de um carro. Se vira do outro, desce, carro também, do outro, enfim, é uma altura. Então foi uma ocorrência bem desafiadora, né? Mas graças a Deus eu consegui. Ele, depois de um tempo de muita conversa, ele se acalmou, até que a UR chegou, então a gente entrou em contato com a familiar dele, a mãe, no caso, era a responsável. Ela foi, o acompanhou para o Nina Rodrigues. Ele era uma pessoa que tomava medicação e já tinha tentado, acho que anteriormente. E graças a Deus eu tive êxito e foi para mim muito marcante, porque eu só fiquei assim pensando depois que acabou tudo, falei assim, meu Deus, era isso mesmo, tudo isso aconteceu e um lapso de tempo é muito rápido e é muita coisa acontecendo. Salvou uma vida ali. Graças a Deus. Vacilo, cara. Um momento muda tudo, né? Sim, um momento muda tudo, assim como uma coisa que você diga pode piorar. Por exemplo, enquanto eu segurava ele, que ele dizia assim, me solta que eu quero voltar para o meio do viaduto, tinha gente que passou assim no carro, eu lembro muito bem, dizia assim, se joga, aquelas coisas assim horríveis, que a gente pensa assim, que não acontece, acontece. Eu vi um dia desse, um vídeo, a mulher se jogando, tentando se jogar da ponte, né? E só que embaixo tinha água, né? Aí passou um caminhão dele e falou assim, não se joga aí não, que aí tem água e tu não vai morrer. Meu, misericórdia. Aí tu não morre não. Pessoal... É difícil, Tem gente. muito aquele de evitar também, por exemplo, assim, botar uma placa, não pule, que a pessoa vai olhar só o pule, né? A pessoa que já está nessa situação, ela já não vai olhar. Sim, porque a mente dela ali está totalmente tá tornando tudo muito de forma catastrófica, desculpa. Certo. E então, assim, você realmente tem que tentar fazer com que aquela pessoa diminua aqueles pensamentos até ela ir se afastando daquela ideia e entender que ela precisa de tratamento, naquele momento em especial, ela precisa de um atendimento médico, né? E, de fato, conscientizá-la que ela precisa depois buscar um psicólogo para fazer terapia, um psiquiatra para fazer uso de medicação se for necessário, né? Realmente essa conscientização. Como é que tu faz para conciliar? Quem sabe? Você é bombeira, psicóloga e mãe. Como é que faz para conciliar esses tantos afazeres que tu tem no teu dia a dia? Então, sou mulher. E mulher, só mulher, mãe. Mulher sempre consegue. Mulher sempre consegue. Então, divido mesmo dou um jeito, né? Meu filho estuda no mesmo horário de trabalho, então isso já facilita bastante. Fora isso, trabalho fora também com clínica, como eu falei, também sou psicóloga escolar, então alguns dias na semana aí pela tarde tenho essas atividades de serviço fora e sempre tem que ter rede de apoio. Nós todos precisamos de outras pessoas. E isso eu também gosto muito de frisar a todos. Tem gente que tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? Não tem jeito. Se eu tenho um filho, eu preciso sempre de alguém que me auxilie nesse processo, seja de escola, seja da mãe, seja do pai, seja de um familiar, enfim. Então, sempre tento organizar. Eu costumo até dizer que quando a gente depende de outra pessoa, e eu sempre digo isso, que é uma atitude que eu vou tentar corrigir a partir de agora, né, com esse diálogo. Quando a gente depende de outra pessoa, vai dar errado. Né? Vai dar errado, porque... Tu pensa assim, na tua cabeça, na minha mente sempre funciona dessa forma. Se eu depender de outra pessoa, vai dar errado, porque eu gosto de depender exclusivamente de mim mesmo, de não precisar de... Mas não existe. Não existe. Todo mundo depende de alguém para dar um suporte em alguma coisa. Agora, aí a gente pode ir para uma coisa bem prática pensando nisso. A roupa que a gente está vestindo, quem que produziu? Exato. Não foi a gente. Foi outra pessoa, né? Tudo que a gente utiliza, a comida que a gente vai comer mais tarde. A gente não está na cozinha nesse exato momento fazendo comida, então é outra pessoa. Então a gente sempre precisa de outra pessoa. Não, pensa aí, principalmente a gente é homem, né? A gente é criado para a gente criar uma... Não é criar, para a gente ser o provedor da sua casa, da residência. Então, quando a gente
sente necessidade de pedir ajuda, Porque já tá grave demais. e a gente ainda se sente frouxo, né? Mas eu não consegui. Eu não consegui. Então, a gente, como a gente tem essa coisa que a gente tem que melhorar. Sim. E saber que todo mundo percebe todo mundo. Exatamente. Isso que eu sou amigo. Exatamente. Somos seres sociais. Começa daí. Somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Então, a gente está na iminência de ter um concurso público do bombeiro. O que é que pode falar para esse pessoal, até para o pessoal que é psicólogo, que quer ser bombeiro, ou que nem imagina ser bombeiro, que talvez possa vir que nem tu, que veio pelo dinheiro, mas que se apaixonou pela carreira que você entrou. Sim, vamos lá. Primeiro se dê a oportunidade de conhecer a profissão, né? Para aqueles que nunca se imaginaram ou que têm receio pelo fato de ser militarismo, né? Eu já conversei com algumas pessoas, não quero ser militar. E eu costumo dizer assim, não, se dê a oportunidade de conhecer, enxergue a corporação como uma empresa. Sempre vai existir todos os níveis, vários setores, onde uns precisam dos outros, não é só o serviço de ponta que é importante, quem está ali no departamento de pessoal, quem está no financeiro, quem está ali no setor de licitação, todo mundo é importante. Então, assim, existe área de trabalho para todo mundo. Basta você se encontrar, né? Saber a sua habilidade. E aí, mas passar pelo curso de formação é algo inevitável, inerente à profissão, logo porque somos militares. Então, precisamos de estar prontos e aptos a qualquer situação muito adversa. Porque é aquilo que a gente já sabe, quando acontece um desastre, a população ela corre daquele local e tem que existir as pessoas que vão, sim, lá para cima para ajudar a resolver. E essas pessoas somos nós. Então, em primeiro lugar, se dê a oportunidade de conhecer a profissão, cogite sim a quem é formado, né? Pensa assim, só era apenas psicóloga. Não, eu vou me dar a oportunidade de conhecer uma outra coisa. Tem como conciliar, dependendo da carreira, né? Tem como conciliar, sim, com outra atividade lá fora. É uma profissão apaixonante, porque salvamos vidas em todos os contextos, e isso é maravilhoso. Para mim, é o que me dá sentido de vida, é você pensar e ter a certeza. Eu ajudei alguém, eu ajudei a salvar aquela vida de alguma forma. Então, para mim, não tem nada mais gratificante que isso. Dentro da tua família, tu sente esse impacto assim da tua profissão como bombeiro, como psicólogo, tu sente o impacto dessas profissões dentro da tua família, assim, de servir de exemplo, servir de inspiração, ou Sim. de utilizar procedimentos para fazer uma certa terapia com teu filho, com teu esposo, com mãe, pai? Sim, sim. Na minha família, eu sou a única psicóloga e eu fui a primeira parte de mãe funcionária pública e militar. Então, para minha família, parte de mãe, principalmente, eu sou muito referência para essa questão. Eu tenho vários primos que depois eles ingressaram, só que nas Forças Armadas, justamente que eles vieram dessa ideia de prima, o que tu acha? Prima, o que tu acha? Sim. E teve gente que foi fazer o curso de bombeiro civil porque queria, né? Começou realmente a ter essa admiração. Então, sim, e também sendo psicóloga, desde a época da faculdade, eu percebi alguma coisa assim, diferente. Eu chegava assim, olha, tia, leva seu filho lá, Sim. Vamos investigar isso aqui melhor, porque o que eu aprendi querendo ou não, a gente percebe coisas que não gostaria, às vezes percebe coisas que gostaria também. É inerente à profissão, não tem como. Sim. E o teu filho tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então, Isso. usa nele alguma dessas técnicas de abordagem? A gente tenta, né? Tenta. Tem hora que não dá, gente. E a fase de 4 anos, que é uma fase que existe ali uma birra bem legal, não dá. Às vezes vai só pro militarismo mesmo de... Faz, eu que mando. Exatamente, não tem pra onde correr. Essa aí funciona. Exatamente. Eu costumo dizer que quando ele estiver maior, ele vai ter um pernoite. Vai pegar uma questão dentro do quarto. Exatamente. Qual é a tua maior alegria? Hoje, eu tenho como minha grande satisfação e sentido de vida ajudar outras pessoas. Tanto através da psicologia como por ser bombeira. É a minha maior certeza. Eu nasci para isso.
para ajudar o próximo. É o que me dá sentido, é o que me dá paz, é o que me traz alegria. Eu sinto imensa satisfação de fazer isso. Pode ser a qualquer hora. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto. Realmente tenho um prazer demais no que eu faço. Isso é bom falar porque a pessoa que vai entrar aqui, que já seja formada em psicologia como a Sargento Carolina, ela vai ver que ela não vai atuar só como psicóloga. Vai ter dias que ela vai tirar serviço como bombeiro normal. Sim, e a atuação de psicóloga dela vai ficar de lado e ela vai atuar em campo normal como bombeiro. Exatamente, é muito importante, isso dá até um que a mais, um diferencial, porque eu entendo perfeitamente o que é ir para um combate a incêndio florestal, um combate a incêndio em residência, porque você entende ali um pouquinho sobre, opa, eu sei que não é fácil você vestir uma roupa de aproximação, EPR, enfim, fazer um atendimento de APH, você entende o serviço bem melhor, né? Entende o que o profissional passa naquele momento. Então, dá ali realmente Até por tu ser bombeiro, até para fazer algum tratamento de algum bombeiro fica mais fácil. Sim. Você consegue entender o lado dele também. Sim. Além de psicólogo, tá bombeira. Sim. Eu costumo dizer que isso faz muita diferença. De um profissional que entra apenas como psicólogo, como existe em outras corporações, ele apenas vai exercer isso e ele não vai em nenhum momento ter contato com a atividade fim, ele não vai aprender a atividade fim. E eu que entrei como praça e fui, né, para um setor, mas não deixo de exercer a função fim pelo qual entrei na corporação. Porque isso me dá a certeza de como eles se sentem, como eles pensam, como eu falei, né? Sim. Então, isso agrega muito nos meus atendimentos e em tudo que eu faço dentro da corporação. E qual o teu maior medo hoje? Hoje? E o maior medo dentro da corporação? Na tua vida. Olha, é muito comum a gente dizer que depois da gente ser mãe, o nosso maior medo é de morrer por conta dos filhos, né? Então, hoje, o meu maior medo está nisso e em não conseguir passar para ele tudo o que eu desejo, né? Afinal, vivemos em um momento da sociedade muito desafiador com relação a educar. Sim. É extremamente difícil, ainda que você diga assim, não, eu consigo controlar até determinado ponto, depois não. Então, hoje, um dos meus medos é isso. Eu dizia para o meu pai que não conseguir suprir o que ele precisar. Que eu ia escrever uma cartilha para criar filho. Meu pai dizia, olha, meu filho, não tem cartilha para criar filho. Eu vou escrever uma então. Mas aí depois eu tenho 3, né? 2 meninas e um menino. Ah, que legal. Não tem cartilha. Não tem cartilha. Não tem como escrever essa cartilha. Cada uma é de um jeito. Sim. E aí é muito E a gente difícil. quando pensa assim, meu Deus, quando eles estiverem adolescentes. Né? Como eu falei, eu sou psicóloga escolar e eu vejo os adolescentes de hoje. E aí fica naquela coisa que é assustador, né? A realidade de hoje. E eu me pergunto, como que vai ser daqui a 10 anos quando o meu filho estiver adolescente? Exato. Né? Totalmente diferente. Totalmente. A cada geração vai ficando mais desafiador e eu fico, gente, Senhor, me dê sabedoria. É o que eu peço todos os dias e que eu consiga estar presente para suprir, né? 10 anos atrás. 10 não, pô. Eu tentei ser novinho agora. Não vai te envelhecer. Alguns anos atrás, quando eu era adolescente, não tinha essa questão de celular, internet, não existia isso. Nossa geração. WhatsApp. Os meus filhos, quando eu falo isso, eles não acreditam. Na cabeça deles, sempre existiu. Então, é uma criação totalmente diferente. Totalmente diferente. Somos da época do MSN, né? Orkut. Tinha que entrar no house e ficar esperando a pessoa entrar do outro lado. Exatamente, né? Poder conversar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu brincava na rua, coisa que sabia hoje em dia não existe mais. É perigoso. É muito difícil, né? Sim. Então, às vezes, eu vejo uma diferença que eu vejo hoje em dia dos meus filhos, que para mim, na mesma idade que eles, é que na época que eu era da idade deles, eu não queria ir para a escola. Assim, eu era tipo obrigado a ir porque eu tinha meus amigos na rua. Sim. Eu queria ficar brincando com meus amigos na rua. Hoje em dia, quando eu falo com meus meninos que eles não vão para a escola, eles choram porque eles querem ir porque os amigos... É o momento de interação deles. É o momento de interação. Não tem mais amigos na rua. Sim. Então, como eu passo por isso, eu sei que tem filho também, passa por isso também, como é que a gente pode lidar com isso, com essas diferenças de gerações, que às vezes a gente quer criar o nosso filho como a gente foi criado. Sim. E a gente sabe que não vai dar certo, porque
100% não. Sim. Não mudou. Sim, 100% não dá, não tem como, não volta, né? E temos que também pensar na importância deles estarem ali aprendendo sobre tecnologia, sobre essa comunicação hoje que ela é mais rápida. Mas assim, eu diria que é algo que eu faço com o meu filho. Aquilo que eu julgo importante, por exemplo, brincar na rua. Sim. Eu busco proporcionar isso para ele dentro, claro, de um lugar seguro, já que a gente pensa muito nessa questão de segurança hoje em dia. Então, brinca, porque eu quero que ele brinque, corra, caia, rale o joelho, igual aconteceu comigo, e eu julgo que isso é muito importante. Então, essas coisas, assim como vai jogar o quê? Que tipo de jogo você vai jogar? É estar ali atento, vai assistir que tipo de filme, né? Os jogos que a gente vai comprar, eu estava outro dia brincando com a minha irmã, dizendo assim, a gente estava numa loja de brinquedos e íamos comprar um presente, algum aniversário que nós íamos. Eu falei assim, daqui a algum tempo eu quero que o Joaquim brinque de jogos de tabuleiro. Ela tem um filho também pequeno, assim, eles vão brincar bastante, porque eu brinquei de jogos de tabuleiro. E isso é muito legal, porque você junta ali os amigos e tem toda aquela interação, né? Sim. Então é muito importante. Então, coisas que a gente teve na nossa época que fazem diferença, são legais. Eu, sim, sou super a favor de que a gente faça com que os nossos filhos aprendam um pouco sobre isso. Volte a arder, volte a arder, é verdade. Olho no ar. É verdade, não há demais, né? Eu tinha medo de cair com o carro na Metiolate. É mesmo. Eu tinha mais medo do Metiolate do que de cair. Olha, eu sou da época que a gente ralava o joelho, fazia assim, limpava o joelho, levantava e corria de novo. E qual é a tua meta, assim, de carreira hoje? Hoje, de carreira, pretendo continuar, com certeza, estudando, porque eu acho que é fundamental para a carreira a gente continuar estudando e avançar mais ainda na clínica, né? Que é o que, no momento, me atrai bastante, eu gosto muito. Ganha dinheiro para fazer uma coisa que gosta, né? É legal, isso é legal. Né? Então, hoje a minha meta é continuar estudando para que eu possa continuar oferecendo o melhor serviço, crescer profissionalmente dentro da clínica, continuar oferecendo o que eu tenho de melhor para poder atender a nossa corporação e a todo mundo que está atendo lá fora também. Maravilha. Então, a gente vai terminar que nem eu termino sempre os procedimentos de sindicância. Tem mais algo a dizer? Algo mais a dizer? A gente trabalha muito com sindicância, então sempre eu digo isso. Você tem mais alguma coisa para dizer? Tem algum recado que você queira deixar para as pessoas que estão acompanhando o podcast, tanto para a população militar quanto para a população civil que acompanha aqui o podcast Contos da Caserna? Vamos lá, tenho sim. Eu acho que é muito importante nós todos olharmos com carinho para a nossa saúde mental. Vivemos em uma geração onde é muito acelerada e a gente é todo o tempo muito atarefado e a gente só se preocupa com isso quando ou a gente adoece ou alguém muito próximo da gente adoece. Então, que a gente nunca se esqueça que precisamos cuidar da gente, da nossa saúde mental, cuidados com atividade física, com alimentação, com o sono, trabalhar o autoconhecimento, porque só assim a gente pode ser um ser humano melhor e cuidar de quem a gente ama com mais zelo. Então, eu levanto a bandeira da saúde mental para que possam cuidar. Quem quiser encontrar a Carolina nas redes sociais aí, para encontrar. Sim, carolinaviegas.pc. Não, é o arroba primeiro, tá vendo? A produção vai deixar aqui. Exatamente. Tô me identificando aí, a minha idade. Se o bombeiro quiser utilizar o serviço do CAPS, onde encontra o CAPS? O CAPS fica aqui no Comando Geral. Temos uma aba no nosso site, lá de atendimento do CAPS. Pode estar indo lá nessa aba, solicitar atendimento ou entrar em contato através do nosso WhatsApp. Nós temos um telefone institucional e solicitar atendimento. Como eu falei, passa primeiro pela assistente social e depois ela dá o direcionamento. Ou vai para o psicólogo ou para o psiquiatra. Maravilha. Foi um prazer. Foi um prazer todo meu, agradeço. E a gente espera que tenha muitas outras oportunidades de conversar com você, não só aqui, mas no dia a dia aqui da corporação. Pronto, Muito obrigado. Obrigada.